O Fed cortou os juros, mas o Bitcoin não decolou. O que aconteceu e como fica o cenário para 2026? Então, se você quer saber essas respostas, já tira o seu like do staking e vem com a Liga Cripto, que o Brunão já entra nessa questão. Fala aí, Brunão. Vambora. Começar rapidamente aqui pela parte macro, né, para a gente conseguir deixar esse vídeo aí bem informativo, porém bem curtinho também. A gente tem aqui como forma de resumo 5 pontos importantes, onde na verdade 4, na minha opinião, são determinantes aí para essa decisão que nós vimos ontem aí na quarta-feira. Então, quais são os principais pontos? O primeiro deles, na terça-feira a gente debatia sobre se teremos um corte mais dovish, um corte mais hawkish, o que poderia ser mais positivo, menos positivo para o mercado cripto. E, na verdade, a gente vê o indício no momento da declaração ali, a coletiva do Jeremy Powell positivo, o mercado chega a 94, Bitcoin, mas acaba devolvendo a alta pouco tempo depois. Então, o mercado entende nesse momento que foi um hawkish cut, ou seja, um corte mais duro. Ele traz o corte de juros, mas ele não traz tantos indícios de injeções de liquidez e demonstra uma certa cautela ainda com a questão inflacionária. Outro ponto bem importante é em relação à votação que foi divulgada nessa última declaração. Nós tivemos aqui um 9-3. Se a gente for pensar numa reunião de condomínio, por exemplo, onde 9 pessoas votam a favor e 3 contra, a gente tem ali uma grande lavada na votação. Mas no FOMC não é bem assim. Se 3 pessoas votaram contra o restante, significa que nós temos ali uma grande divergência, né? E é a primeira vez que mais de 2 membros votam contra uma decisão desde setembro de 2019, o que mostra que existe um sentimento muito misto ali por parte dos membros do FOMC. Então a gente teve um membro, que inclusive é o novo membro lá, o Stephen Miller, indicado pelo Trump, votando querendo meio ponto de corte, e tivemos 2 outros membros desses 12 votando contra um corte de juros, ou seja, querendo a manutenção das taxas. Vale lembrar também que dos 19 participantes, quase 1/3 não votaria por esse corte, ou seja, dando a entender que essa flexibilização por parte do Fed já teria ido longe demais e que eles não querem, nesse momento, se mostrarem mais flexíveis, ou seja, mais doves. Outro ponto bem importante é em relação às projeções para o próximo ano e para 2027, que é o famoso dot plot, onde basicamente a gente tem a opinião ali individual, né, de cada um dos membros, como também as projeções do que deve acontecer com a taxa básica de juros dos Estados Unidos nos próximos anos. Pelas falas do Jeremy Powell e pelo dot plot, a gente tem a projeção de um corte de juros somente em 2027 e somente outro corte de juros lá para 2026, perdão, e mais um em 2027. No entanto, a gente não pode aqui deixar passar a probabilidade, que é alta nesse momento, para que tenhamos 2 cortes em 2026, que serão dependentes, é claro, da situação econômica do país norte-americano. Então, nesse momento, a gente tem a projeção apontando para a gente um primeiro corte acontecendo em abril, ou seja, manutenção das taxas em janeiro, pelo que Jeremy Powell, uma possível pausa vai acontecer, essa pausa sendo esperada para janeiro, uma nova pausa, quem sabe, por mês de março, ainda a probabilidade aqui ainda é muito mista, e o corte finalmente acontecendo em 2026, lá em abril. Em setembro de 2026, a gente tem também uma projeção alta para que um novo corte aconteça. Então, o mercado, nesse momento, especula em 2 cortes, embora o dot plot e, claro, o Jeremy Powell tenham dado indícios de somente um corte. Então, isso vai depender, claro, da situação econômica, da situação da inflação. Agora, falando em relação a essa mudança de probabilidade de termos mais de 30% ou menos, muito provavelmente vai depender da situação da taxa de desemprego nos Estados Unidos, que está num patamar histórico de 4,4, como também da situação inflacionária, que nesse momento tem a meta aqui para 2,4 no ano que vem. Então, se a gente ver a inflação se mantendo próximo desses níveis e a taxa de desemprego subindo durante o ano que vem, indicando um arrefecimento do mercado de trabalho, é possível que essas probabilidades de 2 cortes de juros aumentem bastante para o próximo ano. Bom, por fim, não menos importante, a gente tem uma espécie de pequeno indício de injeção de liquidez, que ainda não se qualifica como um quantitative easing, mas de certa forma pode ser interpretado como um estímulo, onde o Fed anunciou basicamente algo chamado Reserve Management Purchases, que é o famoso RMP. Explicando na prática para vocês, basicamente eles vão começar a comprar títulos. Não são títulos de longo prazo, como geralmente compram, famosos
bonds, mas são o que eles chamam de Treasury Bills, que é o famoso T-bills, ou seja, são títulos um pouco mais curtos, de 4, 8, 13 semanas. Então, não é o QE tradicional, mas se parece com um mini estímulo de liquidez. Então, basicamente, eles têm a missão aqui de tirar esse excesso de volatilidade, colocar a falta de liquidez que nesse momento é presente de volta ao mercado, afinal, eles estavam nesse quantitative tightening durante há muito tempo, e, claro, fazer com que as taxas do mercado não subam e fiquem fora de controle. Então, eles querem, nesse primeiro momento, fazer uma pausa na taxa, no corte de juros. Então, para isso, eles precisam, de alguma forma, trazer um certo estímulo, e esse estímulo será mensal de aproximadamente 40 bilhões de dólares. Então, isso aqui, de certa forma, é muito importante, é positivo, não é um QE, mas, de certa forma, ajuda os mercados sem admitir publicamente que está afrouxando a política monetária. Então, nesse momento, é uma espécie de liquidez, mas ainda não se qualifica como com aquilo que queremos, que é o quantitative easing, que quem sabe poderá acontecer aí, a depender da situação econômica durante o início do próximo ano. Então, nesse momento, a gente tem situações importantes de serem ressaltadas, que é o mercado de trabalho ainda em estado muito arrefecido, e a gente tem também aqui outro ponto importante que foi divulgado, que é um marco em relação ao mercado imobiliário. O preço das casas nos Estados Unidos começou a cair, e caiu bem, né? Mais ou menos 1,5% nos últimos 3 meses, pela primeira vez nos últimos 2 anos. Então, isso indica que as pessoas estão comprando menos casa, que esse pilar da economia, assim como o mercado de trabalho, também está desaquecendo, e muito em breve o Fed terá que tomar uma medida de estímulo para controlar a sua economia e voltar a aquecê-la. Então, esses são os principais pontos que eu separei para vocês. O Fed, nesse momento, se mostra um pouco dividido, um pouco cauteloso, deixa algumas pistas claras em relação à sua projeção para a política monetária para 2026, que nesse momento é um pouco restritiva de somente um corte, mas é um cenário que pode mudar facilmente a depender da situação econômica. Então, eles estão adotando nesse momento aquela postura esperar para ver, para que então eles possam tomar novas medidas. Da parte macro, é isso que eu trouxe para vocês, família. Passo para o meu querido Mário agora trazer a parte dele. Em relação ao que o Bruno falou, me parece que o que a gente tinha ali como uma boia salva-vida para o curto prazo, para que a gente não se afundasse ainda mais, ela não veio tão cheia quanto a gente gostaria, né? Não sei se ela vai dar esse suporte para a gente continuar boiando, digamos assim, nesses 90 mil dólares, que é um ponto onde a gente vem, a gente vai acima, vai um pouco abaixo, mas sempre se mantém próximo dos 90 mil dólares. Mas, como eu disse, no curto prazo as coisas estão um pouco mais nebulosas do que eu gostaria. Quando a gente teve a oportunidade agora de melhorar e receber estímulos, foram mini estímulos. E fora isso, no tempo gráfico diário, eu tenho uma ligeira preocupação quanto à possibilidade dessa bandeira de baixa. Então a gente teve o quê? Um grande movimento de queda, e agora, né, como essa consolidação poderia ser mais lateralizada, mas ela também ocorre, no caso da bandeira de baixa, com uma leve alta. Agora a gente não sabe se vai perder esse último fundo, mas aqui realmente é que mora o perigo. Porque se a gente perde, né, esse fundo dentro de uma configuração de bandeira de baixa, a gente pode visitar tranquilamente os 67 mil dólares. Tudo isso eu estou te falando, família, para trazer uma ideia de ação para o curto prazo. Tá? Eu não estou aqui para dar conselhos financeiros, mas como eu penso, por exemplo, em relação ao meu portfólio. Então, há alguns dias, né, em um vídeo de clube de membros, eu falei da minha venda de posições em altcoins que eu tenho lucro, falei da BNB, falei da XRP e falei do Ethereum também, que eu tinha acumulado a preços muito mais abaixo, não só preços desse ano de bull run. Então, restituir boa parte do meu caixa, e o que eu faria se eu ainda tivesse necessidade, pelo menos agora para o momento, de ter mais caixa, é vender uma parcial de Bitcoin, vender ali uma farpela, como a gente chama, porque, mais uma vez, tá? Eu acho que o plano para o longo prazo, ele não muda. E eu ainda vou falar um pouco mais sobre a minha cabeça, né, sobre um print que eu vi hoje, bem bacana. Mas em relação ao curto, o que pode acontecer se o mercado piorar, né, eu sei muito bem como é que é você ver o Bitcoin a um preço barato e não conseguir comprar. Né? Em bear markets passados, quando a gente até não tinha o canal, teve momentos que eu vi Bitcoin muito barato, eu não enxergava tanto valor, mas se eu já visse o valor que eu vejo hoje, talvez eu também não pudesse comprar tanto quanto eu gostaria, porque eu ainda não tinha, né, capital à disposição. Então,
eu acho que o ponto mais importante aqui, eu não estou cravando que essa queda vai acontecer, mas é você estar protegido minimamente. E por isso que eu falo para você não vender todos os bitcoins, até porque eu entendo a lógica também maximalista de Bitcoin só se compra, Bitcoin não se vende. Mas, ao mesmo tempo, né, não dá para você só comprar se você não tiver caixa. Então, por isso que eu acho que essa zona amarelada, onde o Bitcoin se encontra agora em 90 mil dólares, e até mesmo, né, se a gente tiver um repique maior antes de ter uma queda prolongada, eu estaria de olho em restituição de caixa para que, se a oportunidade se apresentar, você consiga aproveitá-la, tá? Pior do que bear market é você estar num bear market sem dinheiro. E, mais uma vez, eu acho que essa zona aqui de Bitcoin caro não diz respeito ao longo prazo, mas sim de como está esse momento, de como está esse curto prazo. Porque, no fim das contas, se a gente de fato tiver uma reação, até a nível de gráfico diário, para ir nos 110 mil dólares, será que as pessoas vão retomar aquele nível de euforia ou se não vai ser aqui, né, o último tiro para que a gente dê uma queda maior, para que a gente perca o fundo dos 80 mil dólares? Então, são muitas dúvidas ali no curto prazo, e é claro que no meio dessas dúvidas eu não vou me desfazer das minhas posições de Bitcoin, mas o que eu pretendo aqui é restabelecer minimamente o meu caixa, né, continuar esse movimento de restabelecer caixa, para, se caso, digamos assim, esses indicadores macro se confirmarem de forma bearish, se de fato a gente não tiver, ou só tiver um corte de juros, né, que eu acho que é o que o mercado não gostaria, e principalmente a gente tiver a confirmação daquele início lento de QE, como a gente teve em 2019, em que o Bitcoin continuou corrigindo até que, de fato, a gente recebeu grandes estímulos e a gente viu ali uma grande pernada de alta. Então, eu não estou ali, né, não estou da parte ali da leitura de analista que acha que obrigatoriamente 2026 tem que ser um bear market prolongado, um ano de queda, né? Com certeza, se esses motores macros melhorarem, eles tendem a ajudar os mercados de risco, o Bitcoin também, por obviedade, mas o ponto aqui é quanto tempo nós temos até que isso ocorra, né? Quanto tempo a gente vai ter até que o mercado realmente melhore e a gente tenha força, não vou nem falar dos 100 mil dólares, mas romper os 95 que a gente não consegue, né? A gente tem me parece ali uma exaustão muito grande aqui nos 95, a gente não consegue fazer esse rompimento. Então, caso de fato ele não ocorra, né, e a gente não invalide essa bandeira aqui de baixa, eu ficaria muito receoso com uma continuidade de queda e principalmente perda dos 80 mil dólares se você não tiver caixa para aproveitar essas oportunidades. Só para fechar, família, um ponto aqui só de adição, tá? Que também tem confluência com esse ponto de 65 mil dólares aproximadamente, é que se a gente usar nossa Fibonacci, né, baseada em tendência, do nosso topo prévio, né, o nosso último topo majoritário, bota aqui a nossa base nesse último fundo aqui em 80 mil dólares e, por fim, o nosso último topo formado aqui, não está escrito na história, a gente está aqui em 94 mil dólares, mas nossa última movimentação de alta foi próximo daqui. E, mais uma vez, o 061 da Fibonacci, né, projetando esse alvo, coloca a gente em 66 mil dólares. É obrigatório? Não. A gente pode ter respeito a essas faixas também, né? Dos 77, dos 72. Mas, como eu disse, eu não gostaria de vir, tá? Mesmo podendo comprar Bitcoin barato, a gente perdeu o fundo de 80 mil dólares. Acho que o jogo tá ficando, né? Quanto mais a gente estica a corda, mais fica arriscado para nós touros ou para quem tiver 100% posicionado dentro do mercado. Mas lembrando, essa é a minha visão do curto prazo, porque está acontecendo agora. Para o longo prazo, eu fico muito mais com a visão desse pai que postou, acredito eu, no Reddit, tá, recentemente, no dia 11, dia hoje. Agora ele tem 0,1 Bitcoin, deve ter aproveitado para acumular nessa queda. E ele fala, é isso, gente, eu sei que vocês provavelmente têm muito mais que isso, mas isso é um grande marco para mim e para minha família. Eu vou continuar acumulando Bitcoin, etapa por etapa, e se eu der sorte, vou conseguir também ajudar as minhas crianças daqui a 10, 20 anos. Então, não tenho filhos, né? Mas com certeza pretendo fazer, né, bom uso dessa valorização para ajudar pessoas, para ajudar, né, minha família de maneira geral, se eu tiver filhos lá na frente. Mas o que eu quero dizer aqui é que o meu pensamento para longo prazo é que cada Bitcoin que você consegue comprar hoje mais barato que ontem, tá? Você já está saindo no ganho, se você pensar, obviamente, no longo prazo. E família, não sei se o Bruno vai querer acrescentar mais alguma coisa, tá? Só queria trazer mais essa visão ali do que eu vejo para o curto prazo, como você pode agir se você não tiver caixa e principalmente não estou aqui
né, como o Igor, para fazer você gostar de Bitcoin, nem para você despejar seus Bitcoins ou holdar, se for o caso. Eu vou seguir holdando, mas eu estou fazendo isso aproveitando oportunidades onde eu tenho lucro, principalmente dentro do mercado das altcoins, e se for necessário, né, eu também vendo ali uma parcial, óbvio, muito abaixo, mas eu também não quero ter falta de capital no momento que seja mais importante do que agora. Bom, para a gente encerrar alguns comentários finais, né? Primeiro em relação à Bybit, você escaneando, coloca para a gente na tela, Mário, o QR Code da Bybit, você consegue Agora, participar da promoção nesse momento para novos usuários, promoção de cashback de até R$ 150, depositando no primeiro depósito da nova conta R$ 600, você então recebe R$ 100 de bônus, pedindo o cartão e gastando esse valor no cartão, você ganha mais R$ 50 de bônus, lembrando que esse cartão você consegue utilizar em qualquer estabelecimento, você consegue pedir a via dele física e consegue utilizar, claro, em portais online também a via virtual. E claro, por último, não menos importante, hoje é dia de Vasco da Gama e se Deus quiser estaremos na final da Copa do Brasil daqui a mais ou menos uma semana. Quem sabe na quinta-feira que vem eu já tô aqui de sorriso de orelha a orelha falando com vocês sobre isso. Então, da minha parte é isso, a gente encerra por aqui. se você curtiu o vídeo, não deixa de soltar o seu like, é muito importante esse like sincero, até porque no staking ele não serve de nada. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo, grande abraço, bons trades para os senhores e valeu! Valeu!